Olá, NutriPro! Seja muito bem-vinda a mais um programa semanal que a gente faz aqui todas as terças e quintas-feiras, 8h30, horário de Brasília, para você, nutricionista de consultório, para você que deseja aumentar o seu faturamento sem depender exclusivamente de consultas. Bom, para você que não me conhece, eu sou Glauciane Norte, nutricionista de consultório, assim como você também. E aqui nesse programa semanal eu mostro o caminho para as colegas aumentar o faturamento do seu consultório sem depender exclusivamente de consultas, assim como já foi dito aqui. Eu sempre gosto de me apresentar para você, porque eu não sei se você caiu aqui de paraquedas ou não, se é a primeira vez que você está participando do programa, se é a primeira vez que você está me vendo na sua frente. Eu vou só conferir se a nossa internet está boa, se eu não estou travando aí para você, e a gente já vai dar continuidade no tema de hoje. Bom, aparentemente está tudo certinho, então vamos lá. Nutri, o tema de hoje é os 5 passos simples que eu quero te mostrar aqui para você criar o seu programa nutricional, caso você ainda não tenha um. E qual que é o detalhe? Por que que hoje eu trouxe o programa nutricional para discorrer, para mostrar para você como um dos caminhos de você aumentar o seu faturamento sem depender exclusivamente de consulta? Porque o programa nutricional é um dos tipos de serviços que a gente consegue agregar e andando junto com ele, né, é um dos serviços que você pode criar dentro do seu consultório, dentro do conjunto de serviços que você pode prestar aí no seu consultório, seja ele online ou seja ele físico. O programa nutricional, ele está sendo muito usado hoje porque ele é um tipo de serviço com um ticket, né, com valor, com uma cobrança, vamos dizer assim, né, o valor que você vai cobrar pelo programa nutricional, ele é um pouco mais alto, um pouco não, bem mais alto que o valor da sua consulta. E vamos lá, uma das coisas que eu gosto de compartilhar sempre aqui com vocês, porque eu sei que isso é uma das coisas que trava muito de nós nutricionistas, né? É o fato da gente precisar evoluir na carreira, fazer alguma coisa, a gente sempre quer se comparar com os colegas de profissão ou a gente fica se comparando com outros profissionais de outras áreas. E uma das coisas, um dos problemas, né, um dos medos, vamos colocar assim, um dos fatos, dos fatores que faz você ficar nessa situação de sempre se comparar com as outras pessoas é a falta de preparação. E como é que você resolve isso? Por exemplo, ó, eu tô aqui com a minha colinha, né, com os pontos principais que é importante eu passar para você não deixar de esquecer, para que você consiga evoluir aí na criação do seu programa nutricional e para que tudo que eu fale para você faça sentido. Então, o que que eu faço? Eu anoto alguns pontos principais que eu não posso deixar de falar, que faz total sentido eu falar para que você consiga, assim, em 5 passos, montar aí o seu programa nutricional, ter um rumo, um norte, um direcionamento de como montar o seu programa nutricional. Então vamos lá, por que que você monta o seu programa nutricional? Ou qual é o momento exato de você montar o seu programa nutricional? Bom, o primeiro ponto, o primeiro start que deve acontecer aí na sua cabeça, e você precisa estar atenta a isso, é que o momento de você montar o seu programa nutricional, ele tem 2 caminhos. O primeiro é quando você não quer depender de consultas e você quer agregar outros serviços aí no seu consultório. Então, ponto um. O segundo, quando a maioria dos seus pacientes, se hoje você só tem a consulta como serviço dentro do seu consultório e você tá com aqueles problemas do tipo, paciente vem para o primeiro mês de tratamento, no segundo ele já remarca, aí ele até volta. Mas quando ele volta, você já sentiu que ele não está tão animado assim. E aí ele volta de novo para o terceiro mês de tratamento, o terceiro mês de consulta, e os resultados que ele está apresentando não é tão favorável. Você nota que ele está bem desanimado, você também já está se sentindo bem cansada, bem frustrada, porque afinal de contas você já usou vários recursos de consulta, vários recursos de atendimento e nada faz com que esse paciente tenha uma adesão à dieta.
Então, nesse segundo momento, que é quando o paciente não está aderindo muito bem à dieta, é um momento muito forte de você criar o seu programa nutricional. E por que você deve criar o seu programa nutricional? Você deve montar o seu programa nutricional. Porque, além dele resolver os problemas de adesão por parte do paciente em relação a seguir o que você propõe para ele em consulta, em relação a seguir ao que foi combinado em consulta, você consegue melhorar, aumentar o seu faturamento, trabalhar menos, porque o programa nutricional, ele tem uma escala de tempo, né? Então, de tempos em tempos, você vai estar encontrando o seu paciente e pode ser que o seu programa nutricional você coloque no intervalo de tempo igual hoje você faz a sua consulta. Então, se você faz retorno na sua consulta, você vai ver o seu paciente a cada 15 dias, 20 dias, enfim. Se não tem retorno na sua consulta, o seu programa nutricional, onde você vai ter um contato físico ali com o seu paciente, onde você vai receber ele no seu consultório, pode acontecer de 30 em 30 dias. Mas eu aconselho que esses intervalos não sejam intervalos tão grandes, porque afinal de contas, o grande objetivo do programa nutricional para o paciente é que ele se mantenha engajado com o tratamento, que ele se mantenha ali mais próximo de você, mais próximo de tudo que você está propondo para ele em consulta. Então, se você colocar um espaçamento muito grande, de contato com o seu paciente, seja por mensagem no WhatsApp, seja por ligação ou seja presencialmente, seja por aplicativo ali de nutrição, de repente você usa um aplicativo, né, para poder, o paciente ver o plano alimentar dele, para ele poder interagir um pouco com você, para ele poder, preencher o diário alimentar dele, de repente você gosta, né, desse tipo de atendimento, enfim, de alguma forma, dentro do programa nutricional, o momento que você vai manter contato com o paciente para que ele se mantenha engajado é num intervalo de tempo menor. E isso não significa que você vai estar sempre presencialmente com ele ou sempre precisando abrir uma videochamada, porque você pode usar vários recursos para manter esse contato com o seu paciente e manter ele engajado. Bom, então vamos lá. O seu programa nutricional, agora que você já sabe por que montar, como é que o programa nutricional funciona e o que ele vai te trazer de benefício especificamente para você nutricionista, que é o aumento do seu faturamento, visto que ele tem um preço maior que o preço da consulta que você cobra por esse tipo de serviço, e visto que ele vai trazer mais resultado para o seu paciente, uma vez que dentro do programa nutricional você vai usar técnicas e ou vai estar em contato num intervalo de tempo menor do qual hoje é na sua consulta, o seu paciente vai acabar tendo um resultado maior e se sentindo mais engajado, né? Ele vai ficar mais engajado com o tratamento e, consequentemente, o resultado dele vem mais rápido. E uma vez o resultado dele vindo mais rápido, você também consegue tirar do paciente aquela indicação no boca a boca sem necessariamente você precisar pedir para ele te indicar pacientes, enviar os amigos, os familiares, enfim. Muitas das vezes, na maioria das vezes, na verdade, os pacientes, eles acabam indo até as redes sociais, eles acabam enviando feedbacks espontâneos para nós. Por quê? O programa nutricional, ele traz um resultado assim tão pontual, tão acentuado e de uma forma mais duradoura que a consulta, que você não precisa pedir para o paciente esse feedback, ele já vai fazer isso naturalmente. Bom, e aí, acredito que você deva estar se perguntando: "Ai, mas eu vejo que tem muita nutricionista que já faz programa nutricional, que está trabalhando com programa nutricional, principalmente para emagrecimento". Aí aqui está um pensamento seu, vamos se dizer assim, que está te travando de uma forma errada. E por que te travando de uma forma errada? Na verdade, isso é uma grande crença sua, né? Uma grande objeção. O que que é isso? Você acredita numa coisa que não é tão realidade assim. E por que que não é tão realidade assim o fato de que tem muita nutricionista fazendo programa nutricional? O primeiro ponto é que o programa nutricional, ele não é específico só para um objetivo. O que que eu quero dizer com isso?
que nós não fazemos programas nutricionais apenas para emagrecimento, por exemplo. O programa nutricional, ele pode existir para 300 milhões de fins. Vai depender de você e vai depender do quanto você está com pressa em trazer resultado para o seu paciente e o quanto o seu faturamento está sendo influenciado pelas consultas que você ainda anda tendo em consultório ou não. Mas não é só isso. O programa nutricional, ele vai surgir muito quando você está no momento da carreira onde você tem uma agenda lotada, você faz muitas consultas, atende bastante pacientes, mas você não consegue ultrapassar aquele teto de faturamento. Você já não tem mais corpo, né? Vamos dizer assim, você já não tem mais saúde, você já não tem mais ânimo para abrir mais dias da sua agenda para atender mais pessoas. Hoje existe muitas nutricionistas que trabalham de segunda a sábado, atendem muitos pacientes, só que é naquela vida de que muito rotativo, né? É paciente novo entrando todo mês, paciente novo entrando a cada dois, 3 meses. Ela não tem o engajamento dos pacientes. A maioria dos seus pacientes acabam não chegando no resultado do qual ele veio buscar. E, na maioria das vezes, o valor da consulta dessa nutricionista é um valor que não se enquadra dentro do comércio da região dela, né, dentro do que a maioria dos outros colegas de profissão estão cobrando na consulta deles. Então, sim, ela tem um grande volume de pacientes, né, um grande volume de consultas realizadas, mas é muito rotativo, entre e sai paciente, e acaba que os pacientes não chegam no resultado do qual ele veio buscar, e eles acabam vindo mais pelo valor que ela cobra do que pelo resultado que está sendo propagado, que ela consegue entregar em consulta. Então, isso aqui foi só um adendo, um ponto, né, do qual você precisa levar em consideração, pensar aí com carinho e olhar, né, verificar se você se enquadra nessas situações, porque se sim, vale a pena você pensar em já montar o seu programa nutricional. E no decorrer dessa noite eu vou te trazer aqui vários pontos de como você pode estar fazendo isso. Bom, vamos lá. Agora que você já sabe que o programa nutricional ele tem vários fins, né? Para emagrecimento, para hipertrofia, para a saúde da mulher, introdução alimentar, você já viu o mar de possibilidades que você tem de melhorar o faturamento do seu consultório através do programa nutricional. E aí, o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para você, para que você consiga agregar o programa nutricional como tipo de serviço aí dentro do seu consultório, é a montagem do seu programa nutricional. O que que é isso? Você precisa realmente, literalmente, pôr no papel o passo a passo, escrever qual vai ser o caminho que o seu paciente vai precisar trilhar para ter êxito com o seu programa nutricional? Então, vamos pegar aqui o exemplo universal, que é o emagrecimento, para que você tenha clareza de como você pode estar montando o seu programa nutricional. Então, vamos lá. Ah, Glaucio, você me disse que eu tenho que botar no papel um passo a passo, um roteiro, uma rota, o caminho que o paciente precisa fazer caso ele queira emagrecer dentro do meu programa nutricional. Sim, é isso que você vai fazer. Uma rota, um roteiro de viagem mesmo, vamos se dizer. Só que qual é a viagem do seu paciente? Ele está no ponto A, onde ele precisa emagrecer, e você vai levar ele para o ponto B, ou seja, o ponto B é o emagrecimento. Então, que caminho ele precisa trilhar? O que que ele precisa fazer? Quais são os pontos de parada? Quais são as cidades que seu paciente vai precisar passar nessa viagem rumo ao emagrecimento? Outro ponto, a duração do seu programa nutricional. Por quê? Você tem que pensar, se for um programa nutricional com um tempo de duração muito rápida, você precisa ter em mãos e ter certeza que todas as técnicas nutricionais que você vai usar realmente vão fazer sentido e vai trazer o resultado que seu paciente veio buscar, que no caso é o emagrecimento, usando as técnicas que você vai trazer. Então você tem que ter certeza dessas
estratégias nutricionais, né, dos seus protocolos nutricionais, caso você queira um programa nutricional com período curto. E que período curto é esse? 2 meses, por exemplo. Outro ponto, não fique presa a um programa nutricional muito longo, achando que o paciente ele quer muito a sua atenção, achando que o paciente ele gosta muito de você e que ele vai querer ficar 6 meses em tratamento com você. Nutri, dificilmente, as pessoas querem a nossa presença. Eles não acham a gente a oitava maravilha do mundo. Nós não somos nenhuma estrela para eles, né. Nós somos a profissional que vai fazer com que ele saia do ponto A e vá para o ponto B. Ou seja, estou precisando emagrecer e vou chegar na situação de magra, né, de conseguir realmente emagrecer. Então é isso que o seu paciente quer. E é isso que você precisa mostrar para ele dentro do seu programa nutricional, que você vai conseguir ajudar ele a sair do ponto A e chegar no ponto B. Dentro dessa rota, dessa trilha que você vai mostrar para o seu paciente dentro do seu programa nutricional e que você vai construir antes de sair oferecendo o seu programa nutricional por aí, você precisa colocar o porquê o seu paciente precisa trilhar esse caminho, seguir esse passo a passo e quais os benefícios que ele vai ter trilhando esse caminho. Então vamos lá, vou te trazer exemplos. No seu programa nutricional, você desenhou que o primeiro contato que o seu paciente vai ter, ou seja, o primeiro passo do programa nutricional dele é uma consulta padrão com você. Então, na consulta padrão, ele vai fazer anamnese, ele vai fazer uma avaliação antropométrica e você vai elaborar um plano alimentar para ele. Ok, é isso que você vai fazer, né, de ações e é isso que você precisa explicar para ele por que que precisa ser feito. Então, por exemplo, fulano, a gente vai fazer uma anamnese aqui, porque eu preciso conhecer você melhor, eu preciso saber se você toma alguma medicação ou não, e nós vamos fazer também uma avaliação antropométrica. O que que é isso? Eu preciso saber qual é o seu percentual de gordura, o que você tem de massa muscular ou não, qual é o seu nível de obesidade, enfim, porque são esses 2 pontos que eu vou usar para elaborar o seu plano alimentar. É em cima de tudo isso que eu vou usar para elaborar o seu plano alimentar. Então, eu fiz aqui um resumão só para você ter clareza de como você pode estar apresentando esse primeiro passo, né? Esse primeiro passozinho, esse primeiro caminho que o seu paciente precisa fazer dentro do seu programa nutricional. Então, Nutri, você percebe que a minha fala aqui foi mostrando o porquê o paciente precisa fazer a anamnese. Então, eu falei: olha, na anamnese eu vou te conhecer melhor, saber se você toma alguma medicação ou não. Depois, você vai fazer a avaliação antropométrica. Por que que você precisa fazer essa avaliação antropométrica? Então, eu expliquei. E por fim, eu vou elaborar o seu plano alimentar, a sua dieta, enfim. Fique à vontade para usar os termos técnicos aí que você mais, se enquadra e que você mais gosta de usar. Mas no final das contas é a mesma coisa, o plano alimentar, a dieta, enfim. Então fique em paz sobre os termos técnicos que você gosta de usar. Ok, Nutri, então você explicou o porquê o seu paciente precisa passar por esses 3 pontos. E aí você precisa mostrar ou falar para ele quais os benefícios dele estar passando nesses 3 pontos do seu primeiro encontro com ele dentro do programa nutricional. Então vamos lá. Olha, fulano, por que que eu preciso fazer essa anamnese? Porque se eu vejo, se eu perceber, se você me relata aqui que você está tomando alguma medicação, eu preciso saber qual a interação medicamentosa que vai ter em relação aos nutrientes que eu vou colocar lá dentro do seu plano alimentar. Tem alguns medicamentos que têm interação medicamentosa com os alimentos. E aí, o que que pode estar acontecendo com você? Às vezes você pode ficar com o intestino preso ou solto demais, às vezes você pode ter alguma espinha aparecendo, pode surgir queda de cabelo. Tudo isso pelo fato de eu não ter notado a interação medicamentosa que tem em relação aos alimentos que eu vou colocar na sua dieta, no seu plano alimentar, sobre a medicação que você está tomando. Então, por isso que é tão importante, e esse é o benefício que você vai acabar tendo quando a gente faz a sua anamnese, né? Quando você preenche a anamnese para mim, quando você
se dispõe a responder tudo que eu estou te perguntando aqui na anamnese, ajuda a gente nesse ponto a prever incidentes, a prevenir incidentes e aumentar as suas chances de chegar no resultado que você veio buscar aqui de uma forma mais duradoura e de uma forma mais rápida também. Nutri, notou que nessa pequena explicação, usando só a anamnese e usando só a relação interação-medicamento, interação-nutriente, né, interação do medicamento com o alimento, enfim, eu já trouxe clareza e mostrei um pouco dos benefícios que o paciente vai ter em estar preenchendo a anamnese. Isso é um ponto que deixa até menos maçante para o paciente, caso você use a técnica de enviar a anamnese para o seu paciente de forma online antes dele estar com você em consulta. Então, por exemplo, de repente, você usa a anamnese previamente à consulta, uma semana antes, 2, 3 dias antes, enfim, antes de você estar numa consulta por videochamada ou antes de você estar numa consulta presencial. Se você faz isso, essa explicação, seja em algum textinho que você vai colocar ali dentro da sua própria anamnese online, ou seja, você enviando um áudio falando um pouquinho, explicando por que ele precisa preencher e mostrando alguns pontos de benefícios e vantagens que o seu paciente vai receber, preenchendo a anamnese, faz total sentido e total diferença para te diferenciar dos outros colegas de profissão. Não que vá fazer com que você se mostre mais ou menos em relação a eles, mas vai mostrar toda a diferenciação do seu trabalho e todo o cuidado que você tem com o paciente. E eu tenho certeza que essa é uma das coisas que você busca dentro do seu consultório, diferenciar seus atendimentos para que, de uma forma natural, os seus pacientes vejam e reconheçam isso. Bom, Nutri, então vamos lá. Eu te trouxe aqui o terceiro ponto, né, que é você desenhar o seu programa nutricional, que é você mostrar e falar o porquê que o seu paciente vai precisar passar por um processo de anamnese, avaliação antropométrica, para que você monte o plano alimentar dele, mas não é só isso. Dentro do momento onde você vai escrever, onde você vai desenhar o seu programa nutricional, você precisa pensar nos pontos que fogem das estratégias nutricionais. O que que eu estou dizendo? O que que eu quero dizer com isso? Que você precisa pensar em coisas, em protocolos que não seja apenas nutrição. Então vamos lá. Vamos levar em consideração que você é um tipo de nutricionista que tem outras formações que não seja nutrição. Então, de repente, você tem uma formação em coach, ou você tem uma formação em desenvolvimento pessoal, você tem alguma formação em massagem, você tem alguma formação em exercício físico, você tem alguma formação em estética, enfim, vários tipos de formação, né, que são outros serviços podem agregar dentro do nosso tratamento nutricional e principalmente na hora de você escrever o seu programa nutricional. O que que eu quero dizer com isso? Que na hora que você estiver montando o seu programa nutricional, você precisa pensar quais são os outros recursos que você tem, quais são as outras estratégias, o que você tem de conhecimento e técnica a mais que você pode agregar no seu programa nutricional e que faça sentido para o seu paciente. Então vamos lá. Uma coisa básica que não necessariamente você precisa ter uma formação para isso, a técnica de escalda-pés dentro do consultório. Isso é algo que você pode agregar dentro do seu programa nutricional em algum momento do roteiro, em algum momento da rota que seu paciente vai trilhar, né? Dentro do seu programa nutricional. Por quê? É o momento que você tem, usando a técnica de escalda-pés, de ter uma troca de conversa um pouco melhor, com uma flexibilidade de intimidade mais tranquila com o seu paciente. Por quê? Ele vai estar naquele momento relaxante, você pode colocar uma música, você pode colocar nessa água, né, nessa água quente para o escalda-pés, você pode colocar alguma erva, você pode colocar algum sal, enfim, vários elementos que vão ajudar o paciente a ficar mais relaxado,
para que assim você desenvolva uma conversa com ele um pouco mais íntima, é claro que sempre mantendo o nível profissional ali, para que você entenda todo o processo dele, da onde surgiu essa obesidade, da onde surgiu esse aumento de peso. Ele nasceu já obeso ou ele ganhou peso na adolescência, na infância? Como é que foi a alimentação dele? Como é que foi o parto que a mãe dele teve? Tudo isso é muito importante para você descobrir vários pontos que estão influenciando no fato do seu paciente conseguir se manter engajado no tratamento ou não. De repente, é dentro do programa nutricional, nesses momentos que fogem da técnica nutricional, da avaliação antropométrica, de você entregar ali apenas um plano alimentar para o seu paciente, que você vai descobrir o verdadeiro motivo dele não conseguir se manter engajado no tratamento, dele não conseguir seguir a dieta, seguir o plano alimentar. Às vezes é ali que ele mesmo vai perceber, que ele mesmo vai se tocar, porque até hoje ele não conseguiu seguir exatamente a dieta. É nesses momentos flexíveis, nesses momentos de conversa, usando a técnica de escalda-pé, por exemplo, só que você pode usar várias outras. Como eu disse, o que você tem a mais de técnica profissional que você consegue agregar dentro do seu tratamento, para que faça sentido ali para o seu paciente e que ajude ele chegar no resultado, ou que ajude você a entender por que que ele chegou nesse ponto, por que que ele não consegue reduzir peso na balança, por que que ele não consegue seguir o que está sendo proposto em consulta. Então fica aqui, essa proposta, né, para você pensar na hora de você estar desenhando aí seu programa nutricional. Bom, um terceiro ponto dentro do momento onde você vai desenhar o seu programa nutricional é, caso você não tenha nenhuma habilidade técnica que não seja ser nutricionista, que você não saiba fazer nada além das técnicas nutricionais, quem é o outro profissional que você conhece e que você sabe que vai fazer sentido para o tratamento nutricional do seu paciente? Então vamos lá para os exemplos. Deixa eu só ver nossa internet aqui, está ok. Vamos lá para os exemplos. Você tem um parceiro que é personal trainer e vai fazer sentido para o seu paciente colocar ali exercícios físicos. De repente, você tem um parceiro psicólogo e você sabe que o seu paciente ele passa por um processo, de repente, de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Hoje a gente sabe que existem várias doenças mentais, várias doenças psicológicas que estão influenciando diretamente no fato da pessoa ganhar peso e não conseguir reduzir o peso na balança, não conseguir eliminar essa gordura ganhada pela doença. Então, no momento que você estiver desenhando o seu programa nutricional, caso você não tenha nenhuma técnica profissional agregada a você, né? Você seja apenas nutricionista e não saiba de mais nada, de nenhuma outra técnica, pense quem são os outros profissionais que você pode fazer contato para agregar dentro do seu programa nutricional, a fim de manter o seu paciente engajado e a fim de fazer com que ele chegue no resultado dele sem ficar retrocedendo o processo. Nutri, e agora o quarto ponto do seu programa nutricional é você definir as estratégias de venda do seu programa nutricional. Por quê? Agora que você já entendeu o momento certo, por que fazer o seu programa nutricional, que você precisa também desenhar o passo a passo, a trilha que o seu paciente vai fazer dentro do seu programa nutricional, para sair do ponto A e chegar no ponto B, que eu usei aqui o exemplo de emagrecimento. Enfim, você precisa definir quais são as estratégias, as técnicas de venda do seu programa nutricional. Então, aqui eu vou te trazer alguns exemplos. Você vai vender, você vai oferecer o seu programa nutricional na sua consulta? É na primeira consulta? É na segunda consulta? Não, você vai oferecer o seu programa nutricional quando o paciente entra em contato para marcar uma consulta ou saber o preço do seu serviço, da sua consulta, enfim, e você já vai oferecer, você já vai falar do seu programa nutricional ali logo de primeira, logo que ele entra em contato querendo saber o preço dos seus serviços?
Não, eu vou oferecer o programa nutricional quando eu perceber que, olha, já está no terceiro, quarto mês de consulta e meu paciente não sai do lugar, não estou conseguindo levar ele no ao resultado do qual ele veio buscar. Então, tá no momento, tá na hora de eu oferecer meu programa nutricional. Tudo isso você precisa saber em que momento você vai oferecer. Qual é a sua estratégia de venda para oferecer o seu programa nutricional? E aqui eu falei da estratégia de venda geral, né, do momento onde você vai oferecer o seu programa nutricional. Mas dentro da estratégia de venda, tem os canais de venda que você vai oferecer o seu programa nutricional. Então, por exemplo, você vai falar do seu programa nutricional nas redes sociais, você vai deixar uma prévia, um e-book, um texto explicativo do seu programa nutricional na sua página do Google, né, no Google Meu Negócio, enfim, você vai fazer algum evento para apresentar o seu programa nutricional, seja para os seus pacientes, e vai pedir para os pacientes trazer os familiares, amigo, vizinho, enfim, para um café, um chá da tarde, alguma coisa, onde você vai fazer a apresentação do seu programa nutricional, ou você vai se unir a parceiros do qual o seu programa nutricional faz total sentido em se relacionar com esses parceiros que você foi atrás, e junto com esses parceiros vocês vão criar algum evento, um café, um chá da tarde, enfim, para apresentar o seu programa nutricional. E é esse mesmo parceiro que vai estar dentro da trilha, dentro do passo a passo que o seu paciente precisa seguir para sair do ponto A e chegar no ponto B, e você já vai aproveitar esse evento, né, para falar do programa nutricional, não só em questão de preço, mas para mostrar o passo a passo do programa nutricional, as vantagens e os benefícios do paciente aderir ao seu programa nutricional dentro desse evento, e tudo isso assim de uma forma bem mais descontraída, né? Relaxante, enfim, que acontece quando a gente faz algum evento para mostrar algum produto ou serviço nosso. Bom, e aí nesse quarto passo que você já teve aqui várias ideias de como você pode estar vendendo, né, as estratégias de venda do seu programa nutricional, a gente vai para o quinto passo, que é com quem e quanto tempo vai durar o seu programa nutricional. Só um pouquinho, Nutra, que às vezes aparece um sinalzinho aqui para mim de que a internet está instável, então eu preciso sempre dar uma olhadinha aqui para o lado para saber se realmente travou, se está tudo ok com a nossa transmissão aqui. Então, aparentemente, ok, vamos lá dar seguimento. E aí, Nutri, no seu quinto passo aqui, é você finalizar suas estratégias de venda associado ao tempo que o seu programa nutricional vai durar. Então, o seu programa nutricional vai durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Eu recomendo aqui que o seu programa nutricional não ultrapasse de 3 meses. Por quê? Porque se for mais do que isso, fica muito cansativo. Não só para o paciente, mas principalmente para você. Porque vai chegar um momento onde você não vai conseguir agregar protocolos diferentes da nutrição, né? Protocolos que você já não use aí dentro do seu consultório e que vá fazer total sentido para o seu paciente. Então, pode acabar ficando maçante, tanto para você quanto para o seu paciente, fica exaustivo. Então, o interessante é que o seu programa nutricional tenha no máximo 4 meses. E aí, em relação a esse quinto ponto que você precisa prestar atenção, que é o tempo de duração do seu programa nutricional, você precisa também já ter em mente a estratégia de renovação do seu programa nutricional, caso o seu paciente não tenha chegado mais próximo do ponto que ele veio buscar. Então vamos lá, seu paciente está aqui no ponto A e esse é o ponto B. E ele chegou mais ou menos até aqui assim, ó. Tá vendo que ainda falta um pouco mais de 50% para ele chegar aqui no ponto B? Então, quais vão ser as estratégias que você vai usar para fazer com que o seu paciente entenda que, fulano, a gente vai precisar renovar o seu programa nutricional. A gente já está aqui no terceiro mês, que seria o final do programa nutricional, e você ainda está aqui, ó. Não chegou em nem 50% dos resultados que eu esperava que você fosse alcançar com esse programa nutricional. Por quê, Nutri? Dentro do seu programa nutricional, por mais que você faça tudo lindo, maravilhoso, a vida dos nossos pacientes, assim como a nossa, é vivida diariamente.
E pode acontecer 300 milhões de coisas na vida do seu paciente que impeça dele seguir exatamente a rota que ele trilhou dentro do seu programa nutricional. Só que isso não significa que o seu programa nutricional foi mais uma tentativa frustrada dele. E sim, de que as coisas que aconteceram na vida dele impediu dele fazer realmente o que estava proposto ali dentro do programa nutricional. E você vai ver que assim que você criar o seu programa nutricional, vai ficar muito claro isso para o seu paciente. E dificilmente ele não vai querer renovar. Dificilmente o seu paciente não vai querer renovar pelo menos mais uma vez o programa nutricional com você. Então, Nutri, é por todos esses detalhes, todos esses pontos que eu trouxe aqui para você, que você precisa seguir exatamente esses 5 pontos que eu trouxe aqui para você, para que as coisas não fujam das suas mãos, né? Para que as coisas não saiam de como você desejava que acontecesse. Que no final das contas, o que que você quer? Aumentar o faturamento do seu consultório sem depender de consulta. E o programa nutricional é um tipo de serviço que nos ajuda muito a fazer isso. Porque você vai estar em intervalos de tempos espaçado com o seu paciente, o valor é maior, você já consegue deixar a sua agenda pronta. Exemplo, você tem um programa nutricional que dura 3 meses. Então, você pode colocar que de 15 em 15 dias você vai estar encontrando o seu paciente e vai estar aplicando uma técnica da qual você desenhou ali no seu programa nutricional. O que que é bom para nós nutricionistas? Qual é o benefício disso, né? Que você já vai estar com a sua agenda preparada, sua agenda pronta de 3 meses. Então você já sabe o que que vai acontecer nos próximos 3 meses da sua vida. Você já vai ter ali um panorama, uma quantidade X de pacientes já agendados, já marcados, dependendo do tanto de programa nutricional que você conseguiu agregar e vender aí dentro do seu consultório. Nutri, aqui eu sempre trago muitas informações para você, né, horas de informações que você tinha uma noção, mas não sabia como isso funcionava corretamente, né, as peças do dominó aí não se encaixavam na sua cabeça, e eu não tenho dúvida que depois dessa noite, as peças do dominó para você em relação ao programa nutricional fizeram mais sentido, estão se encaixando mais na sua cabeça. Só que eu sei que muita informação pode acabar ficando cansativo. E é por isso que eu estou encerrando esse programa de hoje e quero pedir para você compartilhar, para que você curta esse vídeo, caso faça sentido para você, que você deixe seu comentário aqui abaixo, querendo mais informações em relação ao programa nutricional, deixando as suas dúvidas, as suas dificuldades, caso você já tenha um programa nutricional, mas ele não esteja andando muito bem, e compartilhe esse vídeo com a colega nutricionista que você sabe que precisa aumentar o faturamento aí do consultório, que hoje só vive de consultas. Não se esqueça que quinta-feira a gente se encontra de novo, 8h30, horário de Brasília, e eu espero você até a próxima quinta. Tchau, tchau.